Cometemos um erro. Nos últimos dias, parte do governo e entidades montadas para defender os interesses comerciais das indústrias frigoríficas exportadoras de carne de frango do Brasil vem executando intensos movimentos com o objetivo de propagar um grande teatro. Mas esquecemos de avisar aos nossos assinantes que, claro, os inocentes ou devidamente pagos para defender os interesses comerciais de parte dos grandes exportadores de carne bovina do Brasil também entrariam em campo para dizer que a decisão da União Europeia de proibir a importação de frango de 20 frigoríficos do Brasil deve aumentar a oferta interna da proteína e reduzir a competitividade da carne bovina. Claro, esses inocentes ou assalariados travestidos de analistas de mercado não poderiam deixar a bola passar na área para cabecear. Parte da imprensa estampa por aí que o recente anúncio da União Europeia de proibir a importação de carne de frango em função da presença de níveis elevados de salmonela deve afetar também a indústria de bovinocultura de corte do Brasil. E mais, que a tal proibição fará com que um volume maior de proteína fique represado no país, pressionando os preços da arroba e da carne bovina. Acha pouco? Eles dizem também que esse movimento fará com que a carne de frango fique ainda mais barata e a carne bovina vai perder ainda mais competitividade. Olha, tudo isso faz parte de um imenso pacote de bobagens. E você que é profissional de mercado não deve se iludir. Seja bem-vindo à Rural Business, agência provedora de informações estratégicas para o agronegócio. Rural Business, o amanhã do agronegócio, hoje. Em primeiro lugar, é muito importante entender que essas empresas que supostamente serão embargadas deslocam essa produção para outros destinos. Movimento, aliás, que vem sendo executado há tempos. Já que os embarques de carne de frango do Brasil para o bloco europeu vêm caindo historicamente há décadas, como você pode conferir nesse gráfico. Uma outra bobagem é dizer que a União Europeia não aceita carne com salmonela. Olha, aceita sim, cobra uma tarifa, mas aceita. Olha, sejamos honestos, dizer que a tal proibição vai gerar um volume maior de proteína represada no Brasil, com o poder de pressionar os preços da carne bovina, é a maior das bobagens. Mesmo que temporariamente se coloque um volume extra de carne de frango no mercado interno, para as emissoras de TV gravarem e gerarem munição para alimentar ainda mais todo esse teatro, as exportações para o mercado asiático e outros destinos não menos importantes estão bombando. Além disso, mesmo com a lista de plantas supostamente embargadas, a BRF, com suas 11 unidades, mais a sua subsidiária SHB embargadas, além de outras empresas citadas, tem que continuar exportando para outros destinos muito mais poderosos do que a União Europeia. E mais, podem sim até continuar exportando carne de frango para o bloco europeu. Portanto, é uma bobagem dizer que o mercado será inundado de carne de frango e que isso também vai promover queda no preço da carne bovina nos próximos dias. Só os inocentes acreditam nessa conversa. Para quem ainda não sabe, todas as indústrias do mercado de carnes estão desesperadas com a radical alta no valor do milho no Brasil, que em apenas 9 meses subiu 63% e precisam urgentemente baixar a produção para não carregar mais prejuízos até que a safra de milho apareça no mercado e possam voltar a produzir de uma maneira mais forte. A BRF, empresa mais afetada pelos supostos embargos, caso ainda não saiba, vive uma das maiores crises da sua história. E entre brigas internas entre os controladores e dívidas bilionárias, precisa urgentemente diminuir seus custos, os custos da sua maior despesa, que é o milho. O que todos do governo e as indústrias de carnes querem com tudo isso é baixar o valor do milho, já que o governo, como já deixou claro ao mercado, não tem estoques para socorrer a indústria. E nesse ambiente, qual é o plano B? Montar todo esse cenário. E veja bem, é todo esse teatro, né? Um cenário teatral. E veja bem, mesmo que apareça por aí algum documento real
mostrando que, de fato, a União Europeia embargou a carne de frango exportada a partir do Brasil, o que vale ressaltar, nunca foi mostrado por nenhuma emissora de televisão na história desse país, nada vai acontecer com o mercado, como também tentam promover esses agentes desesperados para fazer politicagem barata e baixar o preço do milho. Antes de se emocionar com as matérias sensacionalistas que estão sendo publicadas na mídia, é de suma importância entender o tamanho desse mercado europeu e analisar de forma menos inocente os interesses daqueles que vêm fomentando o tamanho alarde. Entenda que a Associação Brasileira de Proteína Animal, a BPA, que, diga-se de passagem, defende os interesses da indústria e não dos produtores de carne de frango do país, vem divulgando números superdimensionados na mídia para conquistar a opinião pública mais inocente e mostrar que o fato pode gerar problemas gravíssimos à economia agrícola do Brasil. Vem tentando ainda colocar a Operação Carne Fraca da Polícia Federal como causadora dos problemas, quando, na verdade, todos sabem que essa ação foi idealizada para desmascarar corruptos e corruptores no mercado altamente corrompido e que chegou em boa hora para tentar moralizar um pouco mais as relações comerciais no setor. Pois bem, vamos aos fatos. A BPA afirma que as vendas de carne de frango para a União Europeia renderam 775 milhões de dólares em 2017. No entanto, esse é um número estapafúrdio frente ao que diz o próprio Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e precisa ser contestado por quem de fato quer defender os interesses do agronegócio. Veja bem esse gráfico. De acordo com números oficiais, os frigoríficos que operam no Brasil enviaram à União Europeia apenas 180 mil toneladas de carne de frango in natura e industrializada no ano passado, cerca de 4,5% do total de carnes exportado pelo Brasil. O faturamento oficial ficou em 458 milhões de dólares, ou seja, 41% menos do que os 775 milhões de dólares que a BPA vem divulgando na mídia. Numa comparação um pouco mais ampliada, as vendas de carne de frango para a União Europeia representam apenas 1% de todo o faturamento do complexo carnes, englobando frango, boi e suíno de 2017, que chegou a 14 bilhões e 300 milhões de dólares. Olha, propague essas informações para todos que você conhece. Porque você que é profissional de mercado sabe muito bem que estamos mais uma vez diante de um circo chamado embargos sanitários, usado aí historicamente no Brasil como um mecanismo de pressão mercadológica para derrubar os preços do milho e matérias-primas fundamentais para a indústria, como aves e bovinos. A estratégia de superdimensionar o peso das exportações é velha. Vem desde a era Pratini de Moraes e já foi diversas vezes desmascarada pela Rural Business. Será o ritmo das vendas, a partir de maio, que vai dizer se esta é ou não mais uma jogada do governo e da indústria. E olha, mais uma vez entenda que muitas indústrias estão enfrentando graves problemas de caixa depois do aumento de 63% nos preços do milho em apenas 9 meses. Para muitas, a solução será mesmo dar férias coletivas como estratégia para evitar um rombo ainda maior de caixa, ganhando tempo até que a produção de safrinha esteja definida. E os tais embargos caem como uma luva para isso. Por hoje é só. Veja agora o indicador Boi Gordo Brasil. Faça agora mesmo a sua assinatura de um dos pacotes de informação da Rural Business. Dê o seu gostei no vídeo e se inscreva no canal Mundo Rural Business. Até a próxima. Quem é do agronegócio já está acostumado a ver as análises de mercado da Rural Business nas redes sociais. E agora vai poder ver as famosas análises de áreas estratégicas para os mercados de soja, milho e boi no celular. E além dos vídeos diários, você pode consultar gráficos personalizados por períodos e ver cotações por estado em tempo real. Afinal, são mercados que mudam em questão de minutos. E assinar RB Vídeo é simples, fácil e rápido. São apenas 3 passos. 1. Informe seu CPF e crie uma senha. 2.
2. Escolha o plano que melhor atende suas necessidades. 3. Faça seu cadastro completo e pronto. Agora é só acessar RB Vídeo, baixar o aplicativo, assistir às análises e ter acesso a cotações e oscilações por estado nos mercados de soja, milho e boi. Tudo isso de onde você estiver e até de modo offline, caso esteja em região fora da cobertura da internet. Assine a partir de R$ 9,90 e garanta já o preço promocional de lançamento. Rural Business, o amanhã do agronegócio, hoje.